sucinta, né? Tornar as lives um tempo menor e ao mesmo tempo mais produtivos, né? E aí eu também estou aqui no Facebook, porque às vezes a, o Instagram fica travando, né? Aí eu estou aqui ao vivo também pelo Facebook. Boa noite pro pessoal aqui do Face, da Live, paz e graça. E é isso. Vamos lá, pessoal? Vamos tirar um tempinho para a gente meditar na palavra de Deus, voltar a aprender juntos, né? Dar uma estudada nos textos, matar essa saudade que eu estou de compartilhar. Tá certo? Amém? Então vamos lá. Abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1. Nós vamos falar sobre o que a fé produz nas nossas vidas. O presbítero Sérgio Júnior está aqui, a paz e a graça, Deus lhe abençoe, presbítero. Vamos lá. Hebreus capítulo 6, versículo 1, muito conhecido esse versículo, ele diz assim. Deixa eu só abrir. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prosseguimos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento de arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. E o ensino sobre o batismo e a imposição de mãos, sobre a ressurreição de mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus o permitir, porque é impossível que, uma vez que foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus, e os poderes do mundo vindouro, guardem bem isso, e os poderes do mundo vindouro, depois caíram, sejam outra vez renovados para o arrependimento, visto que quanto a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Pois a terra que embebe a chuva que cai muitas vezes sobre ela e produz ervas proveitosas para aquele por quem é lavrada, recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada. Perto está da maldição. O seu fim é para ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra, do amor que para com o seu nome mostrastes, porquanto servistes aos santos e ainda os servis. E desejamos que cada um de vós mostre o mesmo zelo até o fim, para a completa certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Quando eu escolhi esse texto, eu queria trazer para vocês um vislumbre do sentimento do autor de Hebreus, né, e do Espírito Santo que inspirou, é claro, esse texto, de como deve ser, de como se espera que seja a vida de um cristão cheio de fé. Ora, nós sabemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, está firmado, está concretizado, já está acertado, já está definitivo. O fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que a gente não vê. Eu posso não estar vendo, mas já é por certo. Já está certo. Amém? Este é o conceito, né, de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos como certas. Eu vou até ler o versículo exatamente como ele é, porque às vezes eu fico parafraseando a Bíblia e eu queria hoje tornar essa expressão bem formal. Está escrito assim: Ora,
A fé, Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova, a certeza, a concretização das coisas que não se veem. É muito complicado, sabe, falar sobre fé quando nós precisamos tratar de sobrenatural para entender. Por que eu estou falando isso? Porque nem todas as pessoas já experimentaram o sobrenatural de Deus de forma plausível, visível. A palavra que eu quero colocar, queridos, é de forma a discernir que é o sobrenatural de Deus. Muitas vezes as coisas acontecem com a pessoa e eu creio que é o sobrenatural de Deus agindo na vida daquela pessoa, mas ela não enxerga assim, ela não percebe, ela não consegue discernir que é Deus. E aí ela vai dizer que foi algo fenomenal, algo tremendo, mas deve existir uma explicação científica, né? Então, é muito complexo. Por isso eu queria contar com a sua paciência, a sua compreensão, a sua tolerância comigo, tá certo? Eu vou tentar trazer algo do Senhor que está no meu coração para edificar, para fortalecer você, para animar você, para resgatar ou para aumentar ou para alargar as tendas da sua esperança. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, eu quero te agradecer por essa noite. Nós estávamos ansiosos de retomar essa rotina tão gostosa que sempre foi, né? Trazer estudos bíblicos. Afinal de contas, o Senhor me levou para um seminário, o Senhor me propiciou, me abençoou com um curso. E o Senhor mesmo foi quem profetizou na minha vida, quem anunciou o teu propósito, que era para que eu pudesse compartilhar, para que eu pudesse estar ensinando. E é essa a minha paixão maior, é esse o meu prazer maior. Então eu te peço em nome de Jesus que o Senhor me dê a graça desta noite, está trazendo conhecimento, está trazendo algo que possa agregar e acrescentar na vida das pessoas. Eu te peço, em nome de Jesus te agradeço, pois sei que é o Espírito quem revela, é o Espírito quem edifica, é o Espírito quem traz a palavra rema para mudar dentro de nós o que precisa ser mudado. Em nome de Jesus eu agradeço, Pai. Amém. Eu não vou poder ficar dando tchauzinho, falando com as pessoas que estão comigo, porque senão eu perco aqui o andar da carruagem, mas desde já eu agradeço de coração aqui a companhia dos que estão comigo aqui. Meu primo querido, ó, beijo pra tu, Costa, né? Para todos que estão aqui comigo e também aqui pelo Instagram, tá certo? Então Deus abençoe a vida de vocês e fiquem aí comigo. Fica aí, não vai embora não. Então a primeira coisa que eu queria chamar a atenção sobre essa definição bíblica de fé é que, como eu disse antes, é preciso trazer para nós o discernimento do que realmente significa esse fundamento das coisas que eu espero, né? Porque às vezes a gente tem esperança de que algo aconteça e até de alguma forma a gente usa como chavão dizer, eu tenho fé que vai acontecer. Mas é muito mais um sentimento de esperança do que um fundamento, ou seja, um princípio, uma base na qual eu estou construindo algo, né? Esta convicção, esse fundamento que é também uma certeza, uma prova das coisas que os olhos não veem, porque fé está diretamente atrelada ao sobrenatural de Deus. Fé é fruto do Espírito de Deus.
Algumas pessoas às vezes dizem assim: ah, Senhor, eu queria tanto ter fé. Ora, mas se você tem o Senhor na sua vida, se você tem o Espírito do Senhor, você tem o fruto. O fruto está dentro de você. Dê lugar, manifeste o fruto do Espírito. A fé é fruto do Espírito. Do Espírito de Deus que está entre nós, que está no meio da sua igreja, que está na vida dos seus servos, das suas servas, dos filhos de Deus, de nós cristãos. Está intrínseco, faz agora parte do nosso DNA. Mas muitas vezes nós nos sentimos frágeis. E até dizemos assim, como aquele centurião disse: Senhor, eu creio, me ajuda na minha pouca fé. Me ajuda na minha pouca fé. Então, como trazer, à tona, como fazer transbordar essa fé para fazer coisas, para vivenciar, experiências, para ter ânimo, para vencer o mal. Né? Como? Eu sempre gosto de... e eu sempre me inspiro, quando eu observo a vida de outras pessoas, trazendo o testemunho delas para mim. Né? E essa noite eu queria compartilhar a experiência de um jovem, eu acho que ele se encaixa muito bem no que eu queria conversar com vocês, que é Gideão. Né? Gideão era o menor de sua casa. Inclusive, era muito comum que os mais velhos se sobrepusessem aos mais jovens. Era tradição, era lei. Né? O mais jovem servia ao mais velho. Era um privilégio do mais velho. E Gideão não era o primogênito, ele não era o mais velho, ele era o menor. Ele era, talvez, aquele, como o caso de Davi, né, que ainda estava desenvolvendo a sua maturidade e os irmãos já estavam, inclusive, servindo no exército. Ou talvez fosse um sentimento muito mais do que uma questão de hierarquia. O fato é que Gideão, ele se sentia assim. Ele chega a mencionar isso para Deus quando Deus o convoca. Ele vai dizer: mas Senhor, logo eu sou o menor de minha casa. O menor de minha casa. A história de Gideão, ela começa a ser narrada aqui no capítulo 6. Para quem não conhece, o povo estava sendo subjugado e passando fome, muita miséria, muito sofrimento. E os inimigos, né, no caso os midianitas, eles vinham e levavam os animais, levavam a lavoura. Eu até gosto muito daquele filme Vida de Inseto, porque mostra muito isso, né, que os gafanhotos, eles vinham e tomavam da produção das formigas. As formigas, antes de guardarem alimento para elas próprias, para suas famílias, elas tinham que primeiro providenciar, suprir as necessidades dos gafanhotos. E acontecia exatamente isso no meio de Israel naquela época. Israel havia pecado, havia se afastado de Deus. Deus havia alertado que se isso acontecesse, Deus permitiria que eles fossem subjugados, né? E isso aconteceu. E ele está de madrugada trabalhando, né? Escondido no meio do lagar, porque ele temia que alguém percebesse que ele estava escondendo mantimentos para sua família. Eu queria compartilhar o primeiro ponto que me chama a atenção nesse testemunho de fé. Um fundamento, né? Aqui no versículo 11. 6:11. Não, desculpa. 6:11 não. Desculpa. 6:16. Tá? 6:11 é que quando começa. Ele está lá no lagar, trabalhando, e o anjo do Senhor vai e visita Gideão. E eles começam um diálogo. Né? E aí ele vai dizer: olha, Gideão, eu sou o Deus que ama vocês, que ama
que ama Israel. Aí eu sou contigo, Pai seja contigo, né? E ele vai dizer assim: ah, Senhor, se o Senhor é conosco mesmo, se o Senhor nos ama tanto assim, por que nós estamos passando por tudo isso? Olha a nossa situação. E eu acho interessante porque Deus ele não vai contra-argumentar. Deus ele não vai se justificar, até porque já estava registrado na história, Deus já havia alertado, inclusive já estava registrado nos anais, né? E nas leis, nos princípios morais de Israel, lá quando Moisés traça todas as leis, as questões sociais, jurídicas, né? Questão de homicídio, questão de dolo, de furto, tinha todas as leis. E entre elas, quando ele termina lá em Levítico, aí ele chega assim: agora, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se vocês forem fiéis e andarem na minha presença e não adorarem a outros deuses, não me traírem, né? Não me deixarem se comportando como esse povo pagão, eu serei com vocês. Mas se vocês não quiserem andar comigo, quiserem servir aos deuses pagãos e andar como esse povo aí, rebelde, de duro serviço, eu vou me afastar de vocês. Simples assim. Porém, comigo, vocês estão seguros. Agora eu vou falar de um jeito engraçado. Semigo, aí é com vocês. Se vocês não me querem, eu vou sair de fininho. E foi isso exatamente que aconteceu. O povo começou a copiar as ideias daquela época e começaram a colocar altares para Baal, servir a Baal. E Deus se afastou do povo. E quando Deus se afastou do povo, aí os ratos chegaram, né? Chegaram para tentar fazer a festa. E é nesse cenário que nós encontramos esse jovem. E quando ele diz para Deus, né, que ele... Mas quem sou eu, Senhor? Eu sou o menor de minha casa. Ele diz: mas eu sou contigo, Gideão. Eu serei contigo. Tu não precisa ser grande. Eu sou. Olha só. Versículo 16 do capítulo 6. Tornou-lhe o Senhor a dizer: porquanto eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas como a um só homem. Eu acho tremendo isso. Ele diz assim: cara, eu vou fazer você fazer coisas aos olhos humanos, tremendo, transcendental, vai ser radical, vai ser pancadão, vai ser pauleira o que eu vou fazer através da sua vida, porque eu serei contigo. Você só precisa que eu seja contigo, e eu sou contigo. Então, a primeira coisa que me chama a atenção sobre a fé, esse fundamento das coisas que procedem de Deus, essa certeza, esse fundamento das coisas que nós esperamos, que nós ansiamos, que nós precisamos, é que é Deus. É Deus sabe, a coluna na qual nós nos agarramos, nós nos firmamos. E quem poderá impedir? Se Deus é por você, quem será contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós, queridos? Nós seremos capazes de ferir a um exército. A um exército. Como quem fere a um só homem. E agora eu estou falando das oposições espirituais, nas regiões espirituais, demônios, principados, potestades, hóstias malignas que tentam roubar, como a história lá dos gafanhotos, roubar a bênção. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, mas contra os principados e as potestades nas regiões celestiais. Efésios capítulo 6. Fé é viver do sobrenatural de Deus, praticando, fazendo o sobrenatural de Deus. Se você estiver em perfeita comunhão com Deus, se você se dispuser a estar
no centro da vontade de Deus, uma coisa eu te digo, debaixo do sangue de Jesus, não há nada que você não possa fazer. Pois o próprio Senhor Jesus disse que se você tivesse fé, ainda que ela fosse do tamanho de um grão de mostarda, porque a questão, queridos, não é o tamanho da fé, mas é em quem você deposita a sua confiança. Você poderá dizer ao monte, lance-se ao mar, e assim será feito. Como ele mesmo disse, eu vou para o Pai, porque eu vou para o Pai, eu vos digo que em meu nome fareis coisas ainda maiores do que as que eu fiz. Nossa, você consegue imaginar? Pois bem, viver pela fé significa viver o transcendental, viver o sobrenatural de Deus. É claro que Gideão, por ser o menor de sua casa, ele tinha dificuldade de se entregar, de mergulhar nas asas do Espírito, fechar os olhos e andar pelo que a palavra de Deus diz e não pelos que os olhos dele viam. E mesmo o Senhor dizendo que seria com ele, nós vamos ver até o capítulo 7, Gideão fazendo prova de Deus, dizendo assim, Senhor, eu vou fazer prova, eu vou fazer prova de ti, se é isso mesmo, se o Senhor vai ser comigo, se esse negócio aí é isso mesmo, então vai ser assim, vai ser assado. Eu vou colocar lá o molho de farinha e ela não vai molhar. Aí aconteceu. Aí, não, peraí, eu vou fazer de novo. Agora vai ser o contrário. Eu vou molhar e vai ficar tudo seco e só ela vai ficar... Aliás, eu vou colocar lá e vai ficar tudo seco e só ela molhada. Depois eu vou colocar lá e vai ficar tudo molhado e só ela vai ficar seca. O que eu quero dizer é que havia uma necessidade de amadurecimento para que esse sobrenatural de Deus fluísse na vida de Gideão. Será que com você é assim? Será que a sua vida também, de alguma forma, por causa da falta de experiência, ou da falta de visão, ou falta de maturidade, não te permite viver o sobrenatural de Deus, e você vive fazendo prova e prova e prova, porque você tem medo de dar um passo pela fé? Sean Connery morreu há poucos dias e eu fui sempre muito fã dele. E aí eu fui fazer um resgate, matar a saudade desse ator, assistindo um dos filmes dele que eu mais gosto, que por incrível que pareça não é 007. É o filme do Indiana Jones, onde ele é o pai do Indiana Jones. E uma das provas que o Indiana Jones tinha que passar no filme para encontrar o cálice de Jesus era dar um passo de fé. E o passo de fé era ele atravessar um abismo, e tinha uma proteção espelhada, mas ele não conseguia ver. E aí mas ninguém consegue dar um salto desse, ninguém consegue pular. E aí ele lembra do que o pai tinha dito, tem que ser um passo de fé. E eu acho linda essa cena, porque eu me vejo nesse filme, sabe assim? Correr de guida. Quando ele, o ator, né? Ele bota assim o peito, a mão no peito, dá assim uma respirada funda, porque ele era bem cético. E aí ele estica assim a perna e dá o passo, e ele não cai. Havia um caminho trilhado, que era uma imagem espelhada. Quando ele olhava para o abismo, ele só via o abismo, ele não via o caminho. Gente, eu acho aquela cena fantástica. Porque precisamos dar um passo de fé, e dar um passo de fé muitas vezes não significa ver exatamente o fundamento das coisas que os olhos não veem, porque vem do sobrenatural de Deus, porque a fé, ela precisa estar firmada em Deus. E eu acho interessante que Deus compreende a fragilidade de Gideão. Deus compreende a nossa fragilidade. E aí ele diz assim, sabe uma coisa? Eu fico assim imaginando Deus, sabe? Sabe uma coisa, Gideão? Eu vou te dar uma mãozinha. Nós não vamos começar lá com o exército dos midianitas, não. Nós vamos começar com uma coisa mais simples. Nós vamos começar quebrando essa ideia de que você é incapaz. Quebrando
esta muralha que te impede de correr e tu tá andando aí em círculos. Eu vou quebrar esses grilhões e vou te fazer correr. Aliás, eu ainda vou ser mais gaiata e imaginar o que Deus quis dizer para Gideão. É como se Deus estivesse dizendo para Gideão: Gideão, tu tá no meio de um bocado de galinha, mas tu não é um galo, tu é uma águia, cara. Tu só não sabe disso, doido. Vocês conhecem essa historinha? Um homem vinha na estrada dirigindo e ele viu uma avezinha no chão sofrendo e ele ficou preocupado, né, com os predadores, teve compaixão daquele filhote e levou para casa. Feia que doía a bicha. Aí, mas que bicho feio será esse? Isso não é um pato, isso não é um ganso, isso não é uma galinha de Angola. Oi, Maurício. Isso não é uma galinha de Angola. Eu vou levar esse bicho, eu vou cuidar dele. Vai ver que de repente dá sorte. E ele leva aquele filhote daquela ave para casa. E coloca lá no galinheiro com as outras aves. E aquele filhote sempre muito desnutrido, porque ele não conseguia gostar muito do que ele comia. Aqui e acolá ele via ele comendo uns bichos peçonhentos, né? E ciscava todo desengonçado.